Fala rapaz, que fala é o Silvio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito interessante que eu quero debater com vocês sobre nós estamos seguindo o caminho para mais um crash dos videogames como aconteceu em 1983 ou nós passamos por muito pouco desse próprio crash que eu acabei de citar. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Antes da gente começar com o assunto, não esqueça de clicar no like e de se inscrever aqui embaixo que o vídeo de hoje realmente vai ser bem importante para vocês. E bem, vocês sabem que eu não gosto muito de enrolação, então vamos lá, pessoal. Nós estamos entrando em mais uma crise dos videogames ou nós passamos por uma recentemente? E por que eu digo isso aqui, galera? Não sei se vocês estão ligados, mas em 1983 aconteceu um crash dos videogames por motivos bem insanos. O que foi exatamente esse crash? Fazendo um resumão bem rápido. Na época do Atari, ali mais ou menos, muitas empresas desenvolvedoras de jogos começaram a lançar jogo atrás de jogo o tempo todo, sem parar, e vários games. Cada vez que lançavam um novo jogo, vinha com menos conteúdo, menos qualidade e, por fim, ia desgastando as franquias que eles já tinham ou desgastando o mercado em si, a indústria inteira. E aí tivemos um rombo gigantesco no telhado que quase cedeu na era que eles trouxeram o Pac-Man dos arcades para o Atari, que sofreu um downgrade insanamente nojento. Foi o primeiro ponto. E aí, acho que um ano depois, se eu não me engano, a gente teve o saudoso ET do Atari, que aí sim destruiu a indústria dos games de uma forma completa. Existem documentários especializados sobre esse assunto, eu recomendo vocês darem uma olhada, tem várias coisas, teorias, tem várias coisas interessantes sobre esse assunto, vai procurar que realmente vale a pena, pessoal. E aí eu pergunto pra vocês, vocês conseguiram perceber que o que aconteceu em 1983 é quase o que está acontecendo hoje? Ou é o que está acontecendo hoje? Jogos incompletos, jogos todo ano, jogos completamente cheios de DLC, jogos cheios de microtransações, jogos só preocupados com o multiplayer, né? Não Call of Duty Black Ops 4. Por que é que toda a indústria basicamente se rendeu a essas práticas? Eu consegui pensar em apenas 2 pontos de defesa para esse tipo de prática e um monte de que vão sofrer ataques aqui. Então, se eu esqueci tanto para defesa, tanto para ataque, vocês me corrijam aqui nos comentários ou agreguem também aqui pro vídeo que vai ser interessante. Os games hoje em dia têm a produção muito mais demorada, mesmo que não pareça. Onde antigamente você tinha uma produção bem rápida, coisas de semanas, você já tinha o jogo pronto e uma porcentagem de pessoas que trabalhavam nele. Hoje em dia você tem um tempo maior, relativamente maior comparado antigamente, mesmo que 1 ano, 2 anos não é tanto tempo assim, a gente sabe disso. E também você tem 1 bilhão de funcionários trabalhando para aquele jogo. E sempre podemos citar os casos da third party, como Ubisoft, Activision, EA, enfim. Todas essas que sempre estão causando problemas na indústria. O real problema é que esses pontos eles não defendem a prática. Eles explicam ela, que é bem diferente. Só que o que a gente sofre hoje em dia é exatamente com os mesmos problemas. Os games da atualidade, eles são moldados, o level design deles são feitos completamente baseados em microtransações, DLCs e loot box, que é uma das práticas mais nojentas que a gente tem atualmente. Hoje em dia, 99,9% dos jogos mobile são gratuitos, mas contendo várias microtransações entupido de loot box. Até aí tudo bem, porque os games mobile, eles nasceram já nessa época, então já faz mais sentido, e eles são de graça também. Então a gente pode dar um desconto. Agora um jogo que você paga full price, os $60 lá na América, ou os 250 pau que você paga aqui no Brasil, você acha mesmo que é necessário ter esse tipo de conteúdo? Tudo começou realmente, de verdade, quando começou a era do PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii. Ali começou realmente o que era o chamado de microtransações e as DLCs. As DLCs, se vocês pararem pra pensar de um jeito mais complexo, elas já existiam desde sempre. Como os Street Fighter, por exemplo, que a gente tinha Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Motherfucker, entendeu? Eles vinham com o preço padrão da comunidade, mas eles vinham jogos completos, adicionava personagem, adicionava mapas. O conceito DLC não é ruim, ele é um ótimo conceito, você agrega para o seu jogo. Só que o que a gente vê acontecendo na prática é exatamente o oposto. Você retira conteúdo do jogo final para depois vendê-lo separado e lucrar mais ainda com algo que você não precisou trabalhar. Vide os games de luta, que são os que mais sofrem. Eu acho que não existe mais hoje na indústria nenhum game de luta que você não tenha personagens, que aqueles são secretos, que você tenha que pagar em DLC para estar baixando. Até mesmo o saudoso Super Smash Bros, que é uma franquia que eu amo desde o Melee, foi o que eu mais joguei na minha vida, sofre com esse tipo de prática, mesmo sendo bem light. Lembrando também que as first party, no caso a Sony, Microsoft e a própria Nintendo, as DLCs deles são extremamente mais saudáveis, assim como as microtransações que raramente aparecem em alguns games deles. Por exemplo, você não vê microtransação no God of War, você não vê microtransação no Zelda, mas a gente tem um pouquinho das DLCs, que realmente é uma parada meio ruim. Então esse tipo de DLC que a gente tem nos games não são necessariamente conteúdos adicionais, porque galera, pelo preço que você paga, não vale a pena. Nós tivemos muitos
problemas aí com as franquias da Activision, como por exemplo o Call of Duty, onde chegava num dos pontos mais ridículos, que você comprava mapas e arminhas. E pior que isso, se o seu coleguinha comprou aquele mapa, você que não comprou não poderia jogar no mesmo mapa que ele. Esse é um ponto que desgastou demais esse tipo de conteúdo. E dando continuidade, além dos jogos serem moldados justamente para ter essas DLCs que acrescentam coisas para o jogo, a gente também tem a moldagem desses games feito unicamente focado no maldito multiplayer. Como eu brinquei agora há pouco sobre o Call of Duty Black Ops 4, que você não tem o modo história. Por que vocês acham que não tem o modo história? Porque dá trabalho para fazer, dá tempo para ser feita uma história complexa e bem detalhada, como era na era do Modern Warfare, que é maravilhoso. Agora, o multiplayer, você joga só um joguinho que é igual ao do ano passado, lucra bilhões em cima de microtransações, que as pessoas compram isso e colocam as loot boxes. Esse é o ponto crucial dos problemas, na verdade. DLC já era um problema, microtransação já era um problema, agora as loot boxes que vieram com força na atual geração, onde você paga uma grana muito cara a tentar ganhar determinado item, e na maioria das vezes não são itens cosméticos, não é uma simples skin de arma, como a gente tem no CSGO, por exemplo, que não muda a jogabilidade nenhuma. Você tem armas diferenciadas, você tem mapas diferenciados, você tem personagens em jogos de luta diferenciados dos outros, que podem alterar completamente a gameplay do seu jogo. Isso é indiscutível, lembrando também que um dos principais fatores são as third parties. Elas sim são o real problema. Existem as third parties que são extremamente polidas, e existem as third parties que são extremamente filhas da mãe. EA, Activision, Ubisoft também, e várias outras. E qual a única que eu consigo citar de third party que não é muito assim? Tem algumas outras, obviamente, eu não quero ser injusto com ninguém, mas que me vem à cabeça que eu quero citar nesse vídeo é a Rockstar. Por que é que nós não tivemos um GTA 6 em 2014? Um GTA 6 em 2015? O GTA 7 2018, sei lá, porque eles não precisam lançar um jogo todo ano. Os caras lançam uma obra-prima justamente para ser o terceiro jogo mais vendido da história, porque não há necessidade de fazer esse tipo de prática. O GTA V não recebeu nenhuma atualização que não fosse de graça. E olha que ironia, não teve nenhuma DLC do modo história dele. E é um jogo que podia fazer isso, mesmo se fosse pago, porque o jogo não é quebrado. Diferentemente dos últimos tempos que a gente teve Fallout 76, tivemos o Anthem, tivemos Ghost Recon Breakpoint, que também é um lixo. Jogos completamente mal polidos, mal finalizados e lançados às pressas para lucrar em cima das pessoas que gostam das franquias. É muito complexo o que acontece na indústria hoje, justamente por causa dessas malditas práticas. E outro jogo que eu posso citar da Rockstar é o belíssimo Red Dead Redemption 2, que também é um jogo completamente completo. É isso, eu não preciso dizer mais nada, é completo. Lembrando que o GTA V tem microtransações que não afetam a gameplay, coisa que acontece normalmente nos outros jogos. E tá parecendo que eu tô puxando o saco da Rockstar aqui também, mas às vezes eles dão umas mancadas, mas não é esse o foco aqui. É que realmente em práticas eles fazem as práticas menos abusivas. É uma merda ter DLC, é uma merda ter microtransação, mas sendo feita de forma superficial, porque é uma guerra que a gente já perdeu, pessoal. Faz quase 10 anos que nós perdemos essa batalha, e isso infelizmente não tem mais volta. Os piores anos atuais da indústria que nós tivemos foi em 2013, pouco antes do lançamento de GTA V, onde muitos até da indústria, os caras CEO de empresa, estavam dizendo que o foco deles seria os jogos multiplayer, que modo single player, modo história não vendia mais tão bem, não era mais tão importante pra indústria. Olha o absurdo que chegou os caras a falar por causa de grana e crescer os olhos em cima das coisas. Mas aí vem a Rockstar mandando GTA V, Red Dead Redemption, vem a Nintendo mandando Zelda, vem a Sony mandando God of War, vem a Microsoft mandando Halo. Agora as outras que a gente sempre tá vendo, Activision, EA, essa galera sempre faz jogos quebrados. E eu nem citei os jogos de futebol, os jogos de esporte, que todos os anos são exatamente a mesma coisa. Mas pelo menos esses daí a gente já tem essas práticas de jogos anuais e tudo, desde que lançaram os games, né? Eu quero que vocês parem agora e reflitem o seguinte: nós temos jogos anuais que seguem uma história completamente igual o jogo anterior, com a mesma gameplay, mesma jogabilidade, mesmo estilo gráfico e mesmos personagens. Imagina se agora nós tivéssemos o primeiro Final Fantasy VII, não esse remake, o primeirão, onde na época nós tínhamos 4 discos para rodar o jogo no Play 1 de tão imenso que ele era. Como que vocês acham que seria esse jogo hoje em dia? No máximo, 2 games seria da história principal, mais um para DLC e outro disco também para outra DLC. E agora, para finalizar com chave de ouro, para vocês entenderem como que é prejudicial esse negócio de microtransação, DLC e loot box. Olha que exercício fácil que nós vamos fazer. Citem para mim qual seria o modelo de microtransação ou DLC que teríamos em um jogo de corrida. Mais pistas e mais carros. Se você falou isso, parabéns, é exatamente isso. Quais são as práticas que nós teríamos nesse mesmo molde em jogos de luta? Exatamente, novos mapas e novos personagens. Quais são as práticas nesses mesmos moldes em jogos de FPS? Exatamente,
microtransações no modo multiplayer. Assim como jogos de luta, de corrida, também podem ter as microtransações em modo online. E os famosos loot box. Jogos de esporte, qual é o modelo que vocês acham que estariam lá? Novos jogadores de futebol famosos, novos lutadores de WWE, novos jogadores de basquete, novos times também sendo agregados. O que eu quero dizer é o seguinte, nenhum estilo de jogo está a salvo dessas práticas. Nenhum. E é por isso que nós sempre temos jogos quebrados, porque a indústria não se preocupa mais com a qualidade dos seus jogos, mas sim a quantidade desses jogos. É como eu falei, isso estava completamente bagunçado de um jeito extremo na época de 2013. Felizmente, com grandes lançamentos vindo das first e third parties também, eu não vou dizer só a Rockstar ou só a Nintendo, a Sony ou a Microsoft, alguns lançamentos de peso que colocaram a mão na consciência e fizeram um jogo realmente bom, esse tipo de problema não aconteceu mais. Como eu citei, o GTA V é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, porque o jogo não tem os bugs padrões que acontecem nos jogos atuais. Um glitch feito quando você busca por ele é diferente de um bug que acontece durante a sua gameplay principal. Um exemplo rápido, Super Mario 64 tem o maior número de glitches que eu já vi na história dos videogames. Qualquer canto do mapa você pode fazer um bug insano, mas em nenhum momento esses bugs acontecem em uma gameplay padrão ou normal. Entenderam a diferença? Diferente do Anthem, Ghost Recon ou Fallout 76. O que a própria Ubisoft sofreu com Assassin's Creed Unity, por exemplo. E na minha opinião, eu acho que a gente não vai ter um novo Crash dos videogames. E que nós quase, mas por muito pouco nós não tivemos. Porque hoje a indústria conseguiu se reerguer um pouquinho, coisa que a gente citou aqui no decorrer desse vídeo inteiro. E alguns dos jogos já estão sendo lançados sem a tal da microtransação em modo multiplayer, sem os famosos loot box. Também porque isso tá dando muita merda e tá batendo na bundinha das empresas e eles estão pensando um pouco mais. Porque enquanto o consumidor comprasse essas coisas, eles iam continuar empurrando. Enquanto você desse dinheiro pra eles, eles iam continuar empurrando. Então é o seguinte, galera, nós quase passamos por um crash dos videogames agora na atualidade. Mas tomem cuidado, a luta ainda não acabou, e isso pode ainda vir a acontecer no futuro. Mas por enquanto, nos próximos 2 anos, eu acho que nós não vamos ter problemas assim, que sejam totalmente agravantes para a indústria, como aconteceu na época do início dessa nova geração. E bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Ficou um vídeo muito grande, mas eu acho que ficou muito bem explicado, bem detalhado. Por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que vale a pena compartilhar suas opiniões também. Se você discorda de alguma coisa, comente aqui embaixo. Se você quer agregar alguma coisa também, que eu acho que também é muito mais válido, deixe aqui nos comentários, que isso ajuda cada vez mais a gente entender, compartilhar as nossas experiências e agregar muito mais a indústria do que qualquer xingamento banal aí na internet. Muito obrigado a todos, mostre esse vídeo para o seu amiguinho que defende DLC, que defende microtransações, esse tipo de coisa em jogos full price, e vê pra ele pensar um pouquinho mais no que ele tá realmente falando. Muito obrigado a todos, deixe o like, se inscreva, fique com Deus e fui!